Esses últimos 10 minutos no seu dia simplesmente definem seu sucesso financeiro, segundo Harvard. Esse ritual noturno simples vale mais para o teu desempenho do que qualquer reunião, qualquer planilha ou qualquer curso caro que você já fez. Quase ninguém fala nesse momento de forma estratégica. Eu não estou falando de lista de tarefa, respiração, método de produtividade rasa, tá? Eu estou falando de um ritual minutos antes de você dormir que deixa o teu cérebro com muito mais foco afiado no dia seguinte. Se você é líder, gestor, executivo, você vive com a sensação de que carrega decisões demais, responsabilidades demais, gente demais dependendo de você, sempre atrasado. Você passa o dia resolvendo problemas, apagando incêndio, respondendo mensagem, respondendo cliente, entrando em reunião que muitas vezes nem precisava existir. À noite o corpo até deita, mas a cabeça continua na reunião. E no dia seguinte, se você acaba ocupando demais a tua mente, você acaba acordando cansado, decide pior, trabalha mais horas para compensar decisões medianas. E esse ciclo é o que mantém muita gente competente, super inteligente, trabalhando muito e ganhando menos do que poderia. O que quase ninguém te conta é que nos minutos antes de dormir, o teu cérebro entra num estado de transição entre vigília e sono, em que ele fica muito mais sugestionável, mais plástico e mais focado em consolidar memórias e padrões. Então, segundo esse estudo de Harvard, a atividade das ondas cerebrais desacelera nesse momento. Áreas ligadas à imaginação e memória, elas ficam muito mais ativas e o filtro crítico diminui. Em termos simples e práticos, o que você repete mentalmente nesse período tem muito mais chance de virar padrão automático depois. E padrão automático é o que define seu faturamento. Porque você não ganha mais dinheiro só com mais esforço, você ganha mais com decisões melhores, com percepção de oportunidade, com clareza, com comunicação segura, menos reatividade emocional. Tudo isso depende de como seu cérebro está funcionando, porque produtividade começa no corpo, não na agenda. Então pensa no seguinte, durante o dia você tenta mudar comportamento na base da força. Amanhã eu vou ser mais focado, amanhã não vou me distrair, amanhã eu vou ter mais paciência. Só que você tenta fazer isso com um cérebro cansado, inflamado de estímulos e cheio de cortisol. Isso não funciona. Não existe alta performance num corpo cansado, numa mente exausta. Aí você se frustra, trabalha mais para reforçar, inclusive, essa crença de que precisa se sacrificar mais para ganhar mais. Não é assim. Tá errado. Agora imagina usar os minutos antes de dormir para treinar o seu cérebro para o tipo de profissional que ganha mais trabalhando menos. Não é pensamento positivo vazio, tá? É ensaio mental direcionado. Estudos com atletas, músicos e profissionais de alta performance já mostraram que imaginar uma ação com detalhes ativa circuitos neurais parecidos com os da ação real. O cérebro ele não separa tão bem assim o que é experiência física do que a experiência mental bem construída. Então, quando você deita e entra nesse estado mais profundo de relaxamento, você pode começar a instalar padrões que durante o dia parecem difíceis demais, aqueles hábitos que você não gosta e não consegue tirar. Por exemplo, você se vê conduzindo uma reunião com calma, falando menos e ouvindo mais, fazendo a pergunta certa que muda a direção da conversa, você se vê encerrando o trabalho num horário claro, sem culpa, porque priorizou o que realmente gera resultado, você se vê dizendo não para o que não é estratégico, sem precisar se justificar demais, você se vê não se irritando tanto com as pessoas. O ponto aqui não é fantasia, tá? É repetição neural. O teu cérebro adora economizar energia. Ele transforma em automático aquilo que é repetido com carga emocional. Se toda noite, por alguns minutos, você ensaia mentalmente decisões estratégicas, posturas mais firmes, foco profundo e um dia de trabalho mais inteligente e calmo, você consegue reduzir essa fricção para agir assim na vida real. E por que isso muda e faz com que você ganhe muito mais trabalhando menos? Porque renda maior vem de clareza, não de correria. Vem de escolher melhor onde você coloca a sua atenção. Vem de perceber oportunidades que passam batido quando você entra mentalmente exausto. Vem de conversar com mais segurança na hora de negociar, de precificar melhor, de não aceitar qualquer demanda só para agradar, de não negociar o seu valor por medo de perder o cliente. Quando o teu cérebro está regulado, você sai do modo reativo e entra no modo estratégico. Você para de viver apagando incêndio, vivendo com medo e irritação, começa a antecipar o movimento. Produtividade não é fazer mais, é funcionar melhor. E esse funcionar melhor começa muito antes da primeira reunião do dia seguinte. Começa na forma como você encerra o dia anterior. O processo é simples, mas exige intenção. Primeiro, você reduz o estímulo.
luz mais baixa, menos tela, respiração mais lenta, som baixo se estiver ouvindo algo. Isso já sinaliza para o teu sistema nervoso que é hora de desacelerar. Depois você escolhe um ou dois cenários específicos da sua vida profissional que hoje estão gerando estresse ou onde você sabe que poderia performar melhor. Pode ser uma conversa difícil, uma decisão financeira, a organização do teu dia. Então você começa a se imaginar dentro dessa situação em primeira pessoa, como se estivesse acontecendo agora. Você fala com mais calma, você pensa com mais clareza, você sente o corpo mais estável, você toma a decisão certa com firmeza. Não é sobre imaginar milhões caindo na tua conta, é sobre ensaiar comportamento da pessoa que sustenta milhões na conta, entende? Porque tudo começa com ser, não o ter, não é o contrário. O cérebro aprende por repetição e emoção. Quando você faz isso todas as noites, você começa a acordar com menos ruído mental, menos ansiedade difusa e mais direção. Pequenas mudanças de postura começam a aparecer quase sem esforço. Você interrompe menos o próprio foco, você delega com menos culpa, você se posiciona melhor, você se irrita menos. E isso acumulado ao longo de semanas muda teu nível de resultado. A maioria das pessoas tenta mudar a vida só mexendo na agenda. Ela coloca mais tarefa, mais meta, mais pressão, mas continua com o mesmo cérebro cansado tomando decisões. Você não precisa de mais horas, nem mais esforço. Você precisa de um sistema nervoso muito mais regulado e de padrões mentais mais estratégicos, mais resultado com menos desgaste. Esses minutos antes de dormir viram um tipo de academia silenciosa para o teu cérebro executivo. Enquanto muita gente deita rolando o feed lá, vendo rede social e alimentando a ansiedade, você está treinando clareza, firmeza e visão de longo prazo. E isso, com o tempo, se traduz em dias mais organizados, decisões mais rápidas e menos retrabalho. E menos retrabalho é uma das formas mais diretas de trabalhar menos e ganhar mais. Não é mágica, é biologia aplicada à rotina. Quando você entende que seu desempenho financeiro é consequência direta do teu estado mental e fisiológico, você para de tratar cansaço como status e validação e começa a tratar descanso e regulação como estratégia de negócio. É essa lógica que sustenta uma performance alta sem você se quebrar por dentro. Se você começar hoje a proteger esse momento antes do sono e usar esses minutos de forma intencional, você vai perceber uma coisa que ninguém te ensinou na faculdade ou no MBA. As decisões que mudam seu faturamento nascem de um cérebro bem cuidado, não de um cérebro exausto. Esse é o tipo de ajuste simples, mas profundo, que faz parte de uma rotina biológica e estratégica para quem quer subir de nível financeiro sem pagar com a própria saúde. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like, se inscreve no canal e compartilhe com 5 pessoas que você se importa. Isso pode fazer a diferença na vida daquele amigo que vive reclamando de correria, mas não faz nada para mudar. Até o próximo vídeo.